Eu vou. Nós já estamos gravando aqui, né? Já iniciamos já a gravação do nosso curso, né? Para poder ficar disponível, assim como o módulo da semana passada. Então hoje, pessoal, nós vamos nos. Aí sim, Mônica, que beleza que você fez vários caças-palavras. Então eu fico realmente feliz, gente, por vocês, né? Pelo que eu vi, parece que ninguém teve dúvida, porque eu não recebi nenhuma mensagem no meu WhatsApp, né? Então é sinal que vocês conseguiram aí desempenhar ao longo da semana, conseguiram tentar executar certinho os passos que eu ensinei. Então hoje, pessoal, né, como eu já havia comentado na semana passada, então hoje nós vamos trabalhar mais a fundo dois aplicativos do pacote Microsoft Office, que é o Word e também o PowerPoint. Então o Word, né, pessoal, como vocês bem já devem saber, ele é um aplicativo que ele serve para edição e criação de textos, né, de documentos, de cartas e afins. Mas ele também pode ser uma excelente ferramenta na hora da gente criar algumas, como é que eu vou dizer, algumas atividades, né, de criar até mesmo jogos, né, por incrível que pareça. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na, acho que foi na semana passada mesmo. Na terça-feira, eu fiz meio que um campeonato de forca entre os quartos e os quintos anos da escola Professor Yolanda. E, e foi algo assim que eu não imaginei que ia dar tão certo, né? Que eu consegui fazer. E tudo o que eu utilizei foi basicamente o Word e as ferramentas do próprio Word também. Então, às vezes a gente pode achar que não, mas o Word ele pode ser uma excelente ferramenta, não só na hora da gente digitar as nossas atividades, mas também para criação de outros tipos de atividade, como foi o caso da forca que eu fiz. Que daí depois eu vou mostrar para vocês como que ficou. Tá, vamos lá. Deixa eu começar a apresentar a minha tela. Muito bem. Acho que todos, né, já estão conseguindo visualizar aqui a minha tela, certo? Sim? Tá todo mundo vendo a minha tela? Maravilha, perfeito então. Então, pessoal, é... então nós vamos iniciar com o Word, tá certo? Aqui eu abri no Word. Deixa eu só tirar esse avisinho aqui. Então aqui, pessoal, nós temos então a página do Word. Né? Nós temos, eu vou apresentar para vocês a estrutura da janela do Word, tá? Para que vocês possam conhecer cada uma das abas, para que daí vocês possam saber o tanto de coisas que são possíveis de fazer com o Word. E depois nós vamos elaborar uma atividadezinha em conjunto aqui com vocês, tá? Aqui eu estou com um modelo que a Secretaria de Educação nos proporcionou, né, das atividades. E aí eu vou mostrar para vocês então como que dá para a gente fazer. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês então é a aba Arquivo, que por meio dessa aba aqui nós podemos elaborar novos documentos e também até mesmo documentos com um certo modelo, tá certo? E aí tem mais modelos que vocês podem estar utilizando, por exemplo, baixando, né, e criando um documento em cima daquele modelo, tá certo? Na primeira parte aqui, ó, nós temos aqui todos os arquivos que foram abertos anteriormente, tá certo?
podem ver, né, que como, né, sou professor de educação física, tem aqui os horários, tem as atividades que foram elaboradas por mim e pela minha parceira de trabalho, a professora Viviane, né, tem aqui os cronogramas que foram enviados pelas equipes pedagógicas. Então, aqui então ficam os arquivos que foram abertos recentemente. Aí nós temos aqui a opção novo, que ela me permite então de uma forma mais detalhada mostrar para mim os modelos de documentos que eu posso criar. Isso tudo a partir do Word, gente. Que ele já vem, por exemplo, com o layout já de uma tela. Ele me apresenta já as margens, questão de espaçamento, colunas, esse tipo de coisa. Então tudo eu consigo criar por meio do Word. Ó, ser modelos de certificado que tem aqui, faturas de serviço, convite, fax, apesar que fax hoje em dia a gente já não usa mais, né? Porque temos uma coisa mais rápida do que o fax. Aí nós temos também o comando abrir, que daí ele já me permite de uma forma um pouco mais detalhada poder buscar em algum ponto do meu computador aonde estão os arquivos que eu quero abrir, né, ou o arquivo que eu quero abrir, além de ter também os documentos recentes que foram abertos aqui. Como tem aqui, por exemplo, ó, futebol americano, atividade de dança terceiro ano, e por aí vai. Aí tem as abas de informações, né, que aqui ele vai me dizer de uma forma mais detalhada como que está a estrutura do meu documento. Ele me informa aqui ó, o tamanho, o número de páginas, a quantidade de palavras, o tempo que eu levei para editar. Aí aqui eu posso adicionar um título, marcas, comentários, as datas de modificação, criação e impressão, a questão do autor, e por aí vai. Aí nós temos também a aba... Opa! Nós temos a aba salvar, que daí também serve como salvar como, que daí ele vai me permitir abrir esse documento aqui. Ele me leva para eu poder escolher aonde eu quero guardar o meu arquivo, seja na pasta de documentos, seja na pasta de downloads, na área de trabalho, ou até mesmo em alguma outra pasta específica que eu tenha criado. Tem também daí a aba imprimir, né? Que como o próprio nome já diz, ele vai me mostrar aqui as propriedades da minha impressão. Daí tem aqui o modelo da impressora, qual que eu quero escolher. Daí clicando aqui eu posso escolher qual impressora que eu quero imprimir. Aqui ele me mostra como que o documento vai sair na folha, o número de as páginas que eu quero imprimir, se eu quero imprimir todas, alguma que eu tenha selecionado que apareça aqui, a página atual, ou então eu posso digitar aqui o número de páginas que eu quero imprimir. E aí, aqui aparece então o modelo do qual eu quero imprimir, se eu quero lado a lado, né, e por aí vai. O agrupamento das páginas que eu quero, a orientação que eu quero imprimir, o tamanho do papel que eu vou utilizar, as margens que eu vou utilizar, o número de páginas por folha que eu quero que seja impressa. E aqui também daí tem as configurações, tá certo? Então essa foi a aba arquivo. Aí nós temos aí a guia página inicial, que daí ele me apresenta de fato a maioria dos elementos que eu vou utilizar para formatação do meu texto. Então daí eu tenho aqui a área de transferência, a guia, no caso aqui dentro da guia página inicial, a seção área de transferência, que daí ele me permite, com o texto selecionado, por exemplo, recortar, copiar. Aí eu posso utilizar a função colar se eu tiver alguma coisa salva, se eu já tiver copiado algo anteriormente. O pincel de formatação, que daí ao invés dele colar o texto, ele vai colar, digamos assim, a mesma formatação
de um texto que eu tinha escolhido, que eu já vou ensinar vocês a usar. Nós temos também a seção fonte, que é o que a gente mais utiliza, que daí nós temos aqui o tipo de fonte, o tamanho da fonte. Essas duas letras A aqui, elas permitem com que a gente possa aumentar ou diminuir com um clique o tamanho da nossa fonte. Seja eu posso tanto aumentar, como também eu posso diminuir o tamanho da fonte. Aí nós temos aqui a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, que daí a gente pode ser, com o texto selecionado, nós podemos escolher se nós queremos a primeira letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas e por aí vai. Aí nós temos também aqui os estilos, né? Que daí nós temos aqui o negrito, o itálico, o sublinhado, o taxado, o subscrito e o sobrescrito, né? Que daí, por exemplo, esse subscrito aqui, ele é bom, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com... Sabe aquela fórmula, geralmente quando a gente escreve um elemento e que a gente coloca lá, por exemplo, O2. Ao invés de eu deixar o O2 grandão, eu posso colocar só o O, eu seleciono o 2 e eu coloco ele subscrito lá embaixo, ou seja, eu posso colocar ele embaixo da linha. Tem também o sobrescrito, que daí aqui eu posso utilizar ele... Pera lá, eu ouvi alguém chamando. Continuando. Então, o sobrescrito, ele é bom para eu poder, por exemplo, escrever o que a gente chama lá de potências, né, na matemática. Opa. Ele permite com que a gente possa, por exemplo, escolher escrever os números em forma de potência, né? Claro, a gente agora não vai trabalhar potência com as nossas turmas, né? Mas mais no futuro, né? Caso você vá trabalhar com esse tipo de conteúdo, saiba que existe essa possibilidade. Aí nós temos aqui a cor de realce do texto, a cor da fonte. E daí nós temos também a cor da fonte, que daí nada mais é do que a cor das nossas letras. Isso tudo dentro da seção fonte. Aí na seção parágrafo, aí já entra mais a questão dos alinhamentos e recuos, e também a inserção de marcadores. Então aqui nós temos... Espera lá. Então nós temos aqui... na parte superior aqui, nós temos os tipos de marcadores. Nós temos aqui os tipos de marcadores, que daí eu posso ter aqui, por exemplo, vou abrir as opções. Nós temos aqui os círculos, os quadrados, tem esse desenho aqui, tem esses outros quadradinhos, tem essa seta. Então, são todas opções que nós temos para uso de marcadores, tá? Então, já vocês vão ver como que dá pra gente fazer isso daqui. Aqui eu só estou apresentando para vocês mesmo. Aí, aumentar e diminuir o recuo da minha linha. A classificação, por exemplo, em ordem alfabética ou numérica, que daí eu posso fazer... Que daí eu posso fazer ela... Por exemplo, estou trabalhando lá a ordem dos números, né? Parte de números crescentes e decrescentes. Né? Por exemplo, estou lá fazendo uma atividade lá com... Espera lá. Então eu estou lá fazendo... Então, por exemplo, eu estou lá fazendo uma atividade lá com os meus primeiro e segundo ano. Daí, então, por exemplo, eu estou lá, quero que eles mostrar para eles a questão da ordem,
em questão de lista, em ordem alfabética, ou estou lá digitando uma lista de nomes, quero pôr tudo em ordem alfabética. Essa opção aqui, ela auxilia nessa função, tá certo? Aí aqui também tem o mostrar tudo, que daí ele meio que mostra as marcações de parágrafo, de formatação, que geralmente não são mostradas, mas ele mostra, tá certo? Ó, o que acontece quando eu clico nele? Ele mostra tudo isso. E aí, na parte de baixo aqui, nós temos então os alinhamentos, né? Que daí eu posso utilizar lá alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita e justificado. Ô, Eric. Oi! Qual que é o nome da função que a gente pode modificar crescente para decrescente ou vice-versa? É essa opçãozinha aqui que se chama classificar, que fica na seção parágrafo. Classificar. É a função classificar na seção parágrafo. Tá joia. Ele tem esse ícone aqui, ó, A, Z e a setinha indicando para baixo. Espera lá. Vamos lá, continuando aqui. Aí nós temos também o espaçamento. Aqui está de linhas e parágrafos, só que em algumas versões do Word, vocês vão identificar como espaçamento entre linhas, que é o espaço que tem ali entre uma linha e outra, que você pode determinar na hora da formatação do seu texto. Acredito eu que todas vocês devem ter se deparado com isso quando estavam fazendo, por exemplo, o TCC de vocês, seja ele da pós-graduação, seja ele da faculdade, vocês provavelmente se depararam com essa função, que é inclusive que faz parte lá das normas da ABNT, né? Que eu não sei se é ainda, mas na época que eu estava fazendo faculdade, eu tinha que, por exemplo, utilizar o espaçamento entre linhas de 1,5, por exemplo. E aí nós temos também o sombreamento, que daí eu posso colocar uma cor em cima do meu texto como se eu quisesse destacar uma palavra. Por exemplo, vou escrever aqui educação física. Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu posso selecionar ela aqui e eu posso adicionar uma cor ao fundo da minha linha, do meu texto. Como que chama esse aplicativo aí? Está dentro do parágrafo ainda, né? Isso, está dentro da seção parágrafo. É a opção sombreamento. E é só classificar e clicar no sombreamento. Isso, é só você selecionar a palavra e clicar em sombreamento. E aí nós temos também a opção bordas, que daí essa função aqui, geralmente ela vai ser mais utilizada quando você vai querer desenvolver uma tabela. Então, por exemplo, você fez lá a tabela, só que você quer tirar parte das linhas lá, você pode, por exemplo, você faz lá uma tabela de uma linha só para poder adicionar um título. Por exemplo, do jeito que está aqui, ó, essa daqui mesmo, ah não, essa aqui é uma forma. Ela não entra, mas por exemplo, deixa eu só criar aqui só para mostrar para vocês. Por exemplo, criei aqui a minha tabela. Fiz aqui, né? Aqui nessa aba, eu posso fazer isso daqui, ó, por exemplo. Esses que estão com marcação indicam as bordas que estão selecionadas. Então, por exemplo... A gente não está conseguindo ver o que você está fazendo. Oi? A gente não está conseguindo ver o que você está fazendo. Eu não estou. Como assim? Eu não estou conseguindo ver o que você está digitando. Ah, não. O que eu estou digitando aqui é só para... Eu só estou utilizando como exemplo só. Não é nada ainda... Mas não dá para a gente ver, né? Oi? Não dá para a gente ver por esse match. Eu consigo, Lúcia. O meu tá dando para ver tranquilo. Pequenininho, mas dá para ver. Mas aonde que você clicou, Odete?
Ele está apresentando, eu estou vendo a apresentação dele, Ana Lúcia. Está passando ali. Ô, Ana, passa com o mouse em cima da tela que ele está apresentando, vai ter tipo um alfinetinho. Você clica em cima dele que ele vai aumentar para você estar visualizando melhor. Isso, deve ser isso mesmo. Achei. Ah, beleza. Então, ó, continuando aqui. Então, eu posso, por exemplo, essas opções que elas estão marcadas com um fundinho cinza, significa que aqui elas estão, as que estão aparecendo ali. Então eu posso, por exemplo, eu quero tirar a borda direita. Então, retirei a borda aqui do lado direito. Ó, pode ver que já não aparece mais a borda aqui. Quero retirar também a borda da esquerda. Já não tem mais a borda da esquerda aqui. E quero tirar, por exemplo, a borda superior. Tirei aqui, ó. E pronto. Eu criei, é como se eu tivesse criado meio que uma linha aqui. Tipo, como se fosse uma linha de destaque, propriamente dito. Para eu poder separar o meu, por exemplo, o meu título do restante do texto. Tá certo? Aparece uma janelinha ali do lado quando você clica e dá até para excluir colunas e excluir linhas. É essa que você está falando? Não. Esse eu tô falando aqui da função parágrafo, da opção das bordas aqui. É isso aqui que eu tô mostrando. Esse de excluir é só depois. Aí nós temos também aqui a parte dos estilos, né, que daí é como que vai ficar as minhas letras, mas geralmente isso aqui é o mais utilizado, esses estilos, quando você vai mexer com... Ai, como que é o nome daquela função? Pera aí lá, deixa eu... Acho que aqui... Fonte. Não, é mala direta. Quando você vai mexer com a opção de com mala direta, que é você cria uma estrutura, né? Para que você possa, por exemplo, criar várias páginas e aí só mudar uma partezinha do texto só. Mas isso agora não vai ser, não é o que nos interessa no momento. Partindo então, né, para a próxima guia, nós temos a guia inserir, que é aqui que geralmente costuma ser a maioria das dúvidas do povo, né? Daí nós temos, por exemplo, aqui a opção, a seção páginas, que ele me dá a opção, por exemplo, de adicionar uma página em branco, criar uma folha de rosto para o meu documento, e também a quebra de página naquele ponto. Nós temos também a guia tabelas, que é aqui que, como eu costumo dizer, que a mágica acontece. Porque é essa opção que vai me permitir criar uma tabela no meu Word. Tá certo? Por exemplo, você está lá trabalhando, lá em matemática. Você está trabalhando... Deixa eu ver. Um exemplo. Você está trabalhando com estatística, por exemplo. Você pode muito bem criar uma tabela e poder desempenhar ali o que você precisa. Ou então você quer trabalhar a parte de matemática financeira, né? Que daí você cria lá uma situação, você monta uma tabelinha e aí você coloca lá, por exemplo, preço numa guia aqui, por exemplo, deixa eu montar aqui só como um exemplo. Criar uma tabela 4x4. Você cria aqui, por exemplo, valores dos móveis, por exemplo. E aí você pode criar uma... Espera lá, produto barra valor. Que daí, por exemplo, na coluna aqui você pode colocar, por exemplo, sofá. O que eu quis dizer que era mês, tá? Sofá, rack. Opa.
e computador. Aí aqui você adiciona janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Aí aqui você adiciona os valores, né? Vamos supor lá, da época que eu estudava era esse valor, né? Dos R$200, vamos supor. Aí em fevereiro 350, em março 500. E aí, com isso, por exemplo, você pode demonstrar para os seus alunos que houve um acréscimo. Aí, por exemplo, você pode colocar para eles quanto que o sofá aumentou de valor de janeiro para fevereiro, de janeiro para março, que daí aqui no caso você está trabalhando, por exemplo, com a operação da subtração, né? Mas inserindo dentro de uma situação problema. Então você tem essa opção aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Aqui faz muito tempo que eu não estudo matemática financeira. Então, eu tipo assim, citei esse exemplo, mas vocês que estão no dia a dia, vocês sabem como que dá para trabalhar. Então aqui vocês já tem uma ferramenta que pode ser aliada de vocês nessa situação, tá certo? Aí nós temos daí também a guia ilustrações, né? A seção ilustrações. Que daí nessa seção aqui, ela me permite inserir imagens dentro do meu documento, formas, smart art. Por exemplo, eu acredito que acho que não sei se é no quarto ou se é no quinto ano que vocês costumam trabalhar com gráficos. Vocês têm essa opçãozinha aqui para você poder criar um gráfico, né? Demonstrar para o seu aluno como que é um gráfico, os elementos dele. E aí vocês podem criar gráficos de situações problemas, né? Aí, por exemplo, aquilo que eu mostrei para vocês da tabela anterior, vocês podem aliar a tabela ao gráfico. Sempre daí utilizando lá uma escala que vocês achem cômoda. E aí vocês podem criar o gráfico de vocês. E ali na tabela também eu costumo fazer gráfico usando a borracha. Eu utilizo o gráfico inteiro e depois eu apago com a borracha aquilo que eu não vou usar e deixo só a coluna. É uma opção também. E aí nós temos aqui, por exemplo, as Smart Arts, que elas permitem com que a gente possa criar alguns diagramas, tá certo? Questão de relação, parte de hierarquia. Por exemplo, eu não sei se nas turmas agora, se vocês trabalham com árvore genealógica. Por exemplo, você tem o filho, né? Daí tem lá os pais, aí você vai trabalhando os antepassados deles. Vocês podem utilizar essa ferramenta aqui para vocês poderem trabalhar com por exemplo, a atividade de árvore genealógica. Né? Você está trabalhando lá, por exemplo, a família, né? Você pode utilizar isso daqui, por exemplo, você coloca a criança lá, ou, por exemplo, o nome da criança lá em cima. Aí, não que esteja abaixo, mas digamos assim, passamos de conta que o que estava abaixo veio antes dele. Aí você pode colocar lá, os pais, então você coloca o nome dos pais da criança. Aí, mais embaixo ali, você pode colocar os avós maternos e paternos, ou vice-versa. Aí, né, dos avós, você coloca lá os bisavós, paternos, maternos e por aí vai. Aí a criatividade entra em cena. Aí, por exemplo, você quer trabalhar o ciclo da água, por exemplo, em ciências, que eu vi que já, se eu não estou enganado, acho que já foi trabalhado isso. Você pode utilizar um esquema de diagrama cíclico. Daí você coloca aqui, ó, por exemplo, estágio da água. Por exemplo, aqui, estado sólido,
aumento de temperatura, estado gasoso, diminuição, daí você diminui a temperatura, líquido, e por aí vai. Aí vai da criatividade de vocês. Eu posso utilizar também com áreas de intersecção, que daí eu posso trabalhar relações, né, com os alunos, por exemplo. Então, são coisas assim. Aqui eu estou citando alguns exemplos só. Mas eu sei que vocês provavelmente têm muita coisa para poder trabalhar com eles que, utilizando essas ferramentas aqui de Smart Art, por exemplo, vocês vão conseguir ilustrar de uma forma muito mais clara para os alunos de vocês. E que vocês também vão acabar sofrendo um pouco menos daí para poder desenvolver. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nesse Smart Art, Hum. o que eu posso elaborar com ele, por exemplo? Fora essa tabela aí. Bom, com o Smart Art é como eu estava explicando aqui. Você pode trabalhar, por exemplo, árvore genealógica, você pode trabalhar relações de poder, por exemplo. Por exemplo, você vai trabalhar, se eu não estou enganado, acho que é no 5º ano que deve ter o conteúdo dos 3 poderes, né? Dos 3 poderes nacionais, do executivo, o judiciário e o legislativo. Aí vocês podem colocar, por exemplo, vocês vão elencar lá o executivo. Aí vocês podem colocar, por exemplo, o presidente está no topo, o governador logo mais embaixo e por fim o prefeito, que fazem parte do poder executivo. Aí do legislativo, você tem lá os deputados, né? Os deputados federais, tem os senadores, os deputados federais, estaduais. Aí você pode elencar conforme a sua necessidade. Então, essas são as possibilidades que você pode fazer utilizando, por exemplo, as Smart Arts. Beleza? Aí nós temos aqui, por exemplo, a guia Design, que ela permite, por exemplo, você criar uma formatação do seu documento, né, dentro de um estilo. E também você pode inserir marca d'água, ou seja, você pode colocar uma marca d'água, por exemplo, você seleciona uma imagem lá e você pode colocar ela como marca d'água na sua página. Então essa é uma possibilidade que você tem. A cor da página, né, que você pode, por exemplo, Eric, Oi. A gente lê lá que está escrito assim, marca d'água, sabe? Oi? Mas a gente lê lá que está escrito assim, marca d'água. Eu acho que o meu computador é diferente do teu. Eu estou lá no marca d'água, cor de página de fundo e bordas de páginas de páginas. Aí eu quero fazer alguma coisa com marca d'água. Eu sei que ali é o símbolo da marca d'água, que se eu clicar ali, é ali que eu vou ter que trabalhar. Sim. Mas eis a execução do negócio. Então, para eu poder inserir a marca d'água, por exemplo, eu vou clicar nela aqui. Daí ele vai me abrir uma listinha. Se o meu Word não travar. E aí ele me dá aqui os exemplos. Né, de rascunho. Onde que você está? Em design? Isso, em design. Tá. Aí o meu marca d'água está lá no final. É a última coisa. Então, o meu tá lá no finalzinho também. Mas é que assim, lembrando, pessoal, existem diversas versões do pacote Microsoft Office. A que eu estou utilizando, por exemplo, é a versão 2019. Às vezes a de vocês pode ser diferente. Tá certo? Eu só estou mostrando. Aí, por exemplo, daí eu clico aqui, exemplo 1. Aí ele já criou aqui a minha marca d'água. Só que daí eu tenho que vir aqui, ó, personalizar marca d'água. E aí aqui, quando eu clicar em marca d'água, vai aparecer esse símbolo aqui que você colocou, a folha do Word com a letra A. É isso?
Ó, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui. Aí ele vai me dar os exemplos aqui. Exemplo. Tá, e daí? Aí eu vou aqui, ó, personalizar marca d'água. E aí, ó, por Peraí. exemplo, aqui eu posso inserir tanto um texto quanto uma imagem. Aí aqui, ó, o texto que ele tá dando aqui, ó, é exemplo, mas eu posso, por exemplo, colocar aqui educação física, por exemplo. Clico no OK, pronto. Ele criou aqui uma marca d'água com o nome Educação Física. Aí eu posso digitar por cima. Isso, daí você pode digitar por cima tranquilamente. Quando eu clicar aqui na marca d'água, então vai me aparecer uma janela de opções. Isso. Só que daí você tem que selecionar a opção e depois você vai ter que voltar lá e clicar em personalizar. Aí depois que eu clicar personalizar, daí vai aparecer marca d'água de novo. Daí você vai clicar aqui em personalizar, daí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí você pode tanto inserir uma marca d'água de imagem, que daí você pode selecionar uma imagem buscando ela, ou então marca d'água de texto, que daí você pode inserir o texto aqui e formatar da maneira que você achar necessário. Tá, joia. E aí nós temos também a opção bordas de página, né, que a gente... Daí aqui nós clicamos nela, daí nós temos aqui vários estilos, que daí a gente pode usar e abusar da nossa criatividade na hora de criar uma margem. Tá certo? Muito bem. Aí nós temos aqui o... Você sabe que nesse meu programa aqui, que é 2019, antes eu tinha um programa onde tinha umas margens bem feminina, bem bonitinha, bem infantil, uns coraçãozinhos, umas abelhinhas, umas joaninhas em volta. Agora não tem mais, tem que baixar isso, Eric? daí tem que ver... Daí teria que ver no site da Microsoft se tem disponível esse tipo de margem. Tá. Aí nós temos aqui a guia layout, que daí ela permite com que a gente possa configurar a nossa página, tá certo? Desde as margens, né? No caso, o tamanho das nossas margens, a orientação, se eu quero em retrato ou paisagem, o tamanho da minha folha, se ela é carta, se é ofício, folio, A4, A5, A13, por aí vai. Coluna, que daí ela permite com que eu possa criar uma ou mais colunas dentro do meu documento. Aí as quebras, a numeração de linhas, a hifenização, que daí eu posso ativar ela, tanto de forma automática ou manual. No automático, por exemplo, chegou no final da linha. Eu estou no meio da palavra, ele vai hifenizar de forma automática e vai continuar na linha seguinte. Legal isso. E aí nós temos também a guia parágrafo, que daí ele permite com que a gente possa fazer de forma um pouco mais detalhada o recuo à esquerda ou à direita e também o espaçamento entre linhas, também de forma um pouco mais detalhada. Pera lá. Aí. Aqui nesse caso, qual que é o padrão? Porque no meu tá escrito à esquerda 0, à direita 0, o antes PT e o antes 8 PT. É o que está aqui no meu também. Então tá bom, então tá certo. Beleza. Então, agora então nós vamos fazer isso na prática. A gente já viu bastante coisa já na teoria, né? Já apresentei para vocês as ferramentas mais essenciais que nós vamos utilizar para a preparação das nossas aulas. E agora a gente vai começar então a fazer isso na prática. Então a primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, vai ser buscar um texto na internet, que é o que eu vou fazer aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui, por exemplo...
pegar o da Betts mesmo. Lá. Essa atividade aí eu já fiz já, tá bom? Aí eu vou pegar um texto aqui na internet. Vou pegar aqui, ó, do Vamos Brincar. Vamos ver. Tá. Vou pegar aqui. Cada casinha separada por uma distância. Vou copiar ele aqui e vou jogar lá no meu Word. Observem que ele veio com a formatação que estava lá no site. Que daí se eu for aqui, ó, ele tá aqui, ó, tamanho Arial, ou tipo de fonte Arial, tamanho 13,5. Aí a fonte aqui no caso está com uma cor mais acinzentada, com alinhamento à esquerda. Provavelmente não está nem mostrando espaçamento entre linhas, mas deve ser um espaçamento entre linhas simples ou o 1. Não, nem simples não é. Então como que eu vou fazer? Para a criança é bom que o espaçamento seja um pouco maior, porque normalmente elas precisam de um material concreto para acompanhar a linha. Principalmente até o segundo ano, normalmente a gente usa a régua. Próxima linha, abaixo da régua. Ah, sim. Então a gente já vai trabalhar um pouco a respeito disso então. Ainda bem que você já me orientou quanto a isso. Então, o que eu vou fazer então? Por exemplo, eu tenho aqui o meu texto da Betts. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar o meu texto. Então, no começo dele aqui, ó, eu vou clicar, segurar e vou arrastar até o final. Botão esquerdo do mouse, tá bom? Deixa eu só ver aqui quem que entrou. Aí. Então, tô com o meu texto selecionado. Lembrando, pessoal, tudo o que eu for fazer no que se refere à formatação de texto, eu preciso estar com ele selecionado. Pera lá. Então, eu estou aqui com o meu texto selecionado. Então, agora, o primeiro passo que eu vou fazer. Eu posso escolher o tipo de fonte. Eu sei que no nosso... a norma que a nossa secretaria pede é que seja em tipo de fonte Arial. Então, eu posso, como ele já está com o Arial, eu posso simplesmente deixar. O tamanho, pelo que eu me lembro, parece que é o tamanho 11 que elas pediram. Então, vou aqui em tamanho. Eu uso 14. Oi? Eu uso 14. Você sabe por que eu estou usando 14 ou 16, Fábio? Porque normalmente a gente focaliza a filmadora, né, o vídeo do celular de cima para baixo. Eu uso um vidro transparente. Certo. Só que para eu poder pegar o texto completo, a letra fica pequena para eles lerem de lá. Então eu uso o 14, porque daí a letra fica maior e eles conseguem ler bem. Certo. Então vamos utilizar aqui então a fonte 14. Tá bom? Só como um exemplo nosso aqui. Então, fonte 14. Escolhi o tamanho aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar dessa cor cinza para colocar numa cor preta, para poder deixar mais em destaque na folha. Então eu vou vir aqui, ó, lembra da cor da fonte? Eu venho aqui, clico nessa abazinha aqui do lado e eu posso selecionar o automático, que já entra na cor preta, que a cor preta aqui já é a cor automática. Ok. Fiz isso, beleza. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer no alinhamento do meu texto. Então, aqui ele está com alinhamento
à esquerda. Isso, com alinhamento à esquerda. Mas a gente vê que ele está muito feio aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em justificado. O justificar no caso. Que daí ele vai colocar de uma forma mais rente as palavras no final da linha aqui. Aí, como por exemplo, estou trabalhando lá com o segundo ano. Então eu vou colocar lá, eu vou aumentar então o meu espaçamento entre linhas, que aqui nem no simples não está, parece estar em algo um pouco maior. Então eu vou colocar aqui um espaçamento de 1,5. Ou eu posso até colocar 2 também se eu quiser. Mas vamos de 1,5. Então, já estou com um espaçamento de 1,5 aqui. Vi que Você foi lá naquela tabelinha onde fala... Qual tabelinha que você foi para fazer esse espaçamento? Mostra para mim de novo. Parágrafo, seção parágrafo. Aí aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo, que é também o espaçamento entre linhas. E aí eu seleciono aqui o tamanho que eu quero. Então aqui eu escolhi o tamanho 1,5. Cliquei, ele já colocou o meu texto com o espaçamento entre linhas de 1,5. Beleza. Tá. Agora eu posso tirar ele da seleção, que eu já vi que ele está do jeito que eu quero. Mas qual que é a primeira coisa que um texto precisa ter? Um título, certo? Sim? Sim. Falem comigo, pessoal. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá ficando alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza, então, vou continuar. Então, eu coloquei o meu texto aqui, ele está na primeira linha. Então eu preciso criar o espaço de uma linha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla Enter no meu teclado 2 vezes. Então, 1, 2. Que ele já me criou o meu espaço de uma linha aqui. Agora eu vou voltar a meu marcador aqui. E agora eu vou criar o título então para o meu texto. Então, por exemplo, vou colocar aqui jogos tradicionais bets. Não é assim mesmo. Só que a gente sabe... Centralizar. Oi? Eu selecionaria centralizar. Calma, não deixou nem eu molhar o bico. Então agora qual que é o próximo passo? Como eu sei que um título de texto não pode ficar do lado esquerdo, então o que eu vou fazer? Eu vou selecioná-lo. Já selecionei ele, então eu vou clicar aqui agora em centralizar. Mas eu quero que o meu texto, o meu título, ele tenha um pouco mais de destaque. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar ele com todas as letras em maiúsculas. E também eu posso mudar o estilo dele. Então o que eu vou fazer? Na seção fonte, eu vou vir aqui, ó, maiúsculas e minúsculas. Aí, ó, primeira letra da frase em maiúscula. Minúscula, que daí todas vão sair minúsculas. Maiúsculas, que daí todas essas letras do meu texto, do meu título aqui no caso, vão sair em maiúsculas. Colocar cada palavra em maiúscula, ou seja, toda palavra ela vai sair com letra maiúscula. E tem alternar entre maiúsculas e minúsculas. Eu vou colocar aqui para sair com todas maiúsculas. Então vou clicar na opção maiúsculas. Cliquei aqui, ele colocou todo o meu título com letras maiúsculas. Ah, professor, estou trabalhando com o primeiro ano e eles geralmente precisam que todas as letras do texto sejam em maiúsculas. Muito simples, eu posso vir aqui, eu posso selecionar o meu texto e fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o título. Eu venho aqui,
seção fonte, opção maiúsculas e minúsculas, todas maiúsculas. Pronto. Coloquei o meu texto todo, né? Como as professoras do primeiro ano costumam dizer, todas, acho que é caixa alta que vocês falam, né? Sim? Isso mesmo. Caixa alta, né? Então, é assim que vocês conseguem. Às vezes vocês pegam, por exemplo, vocês podem pegar o texto na internet. Aí vocês vão ver que eles vão estar com a letra minúscula lá. Que é uma letra que, tipo assim, a princípio, os alunos eles vão ter um pouco mais de dificuldade para entender. Então, com essa opção de maiúsculas e minúsculas, eu posso daí colocar o meu texto com todas as letras maiúsculas. E aí eu posso trabalhar com o meu primeiro ano dessa forma. Primeiro, não sei se o segundo também é. Então, daí nós temos essa opção aqui. Mas o meu texto aqui, eu já vi que ele já está ocupando toda a página. Então eu vou voltar ele para só a primeira letra aqui. Oi? Fonte 12. Vou diminuir o tamanho da fonte também. Vamos colocar aqui a fonte 12. Vou colocar 11 mesmo. Aí, beleza, estou com o meu texto aqui. Aqui embaixo eu poderia muito bem utilizar para eu poder fazer os meus exercícios. Só que aqui ele fica muito. Eu acho que o espaço aqui não é ideal. E esteticamente eu acho que não fica muito bom. Então o que eu posso fazer? Eu posso formatar isso daqui em coluna. Então eu vou vir aqui na guia, acho que é design, não, layout. Venho aqui na opção colunas. Só que eu vou vir aqui, ó, mais colunas. Vocês já vão entender o porquê. Aqui eu abri a caixa de diálogo colunas. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na opção pré-definidas 2 e vou marcar aqui a caixa de seleção linha entre colunas. Então cliquei aqui e vou clicar no OK. Cliquei no OK. Ele colocou o meu texto em forma de coluna. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar a tecla Enter até criar a minha segunda coluna. E aí com isso, aí agora eu tenho um pouco, ao meu ponto de vista, eu tenho um espaço que ele é esteticamente e funcionalmente também melhor para eu poder acrescentar o tanto de exercícios que eu achar necessário. E esses exercícios podem ser tanto as perguntas, podem ser atividades que eu tenha visto na internet que eu possa inserir, esse tipo de coisa. Então, primeiramente, por exemplo, vamos criar o primeiro exercício. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar o número 1 lá, que eu vou indicar que vai ser utilizado um marcador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na seção parágrafo e em numeração. Cliquei aqui. Ele automaticamente me gerou um marcador em forma de número. E aí agora eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu exercício. Por exemplo, responda. Deixa eu só tirar do negrito aqui. Responda as questões abaixo relacionadas ao texto. 2 pontos. Vou pressionar a tecla Enter. Ele automaticamente me gerou um marcador de número 2. Porém, eu também posso modificar esse marcador aqui em específico. Que daí, ao invés de número 2, eu posso colocar aqui, na opção aqui, ó, de numeração, eu posso colocar em forma de letras. Então, a linha aqui, ó, daí aqui ele mudou tudo.
Mas aí eu posso, por exemplo, eu pressionar a tecla Tab no teclado, que ela está em cima do Caps Lock ou fixa, e ele automaticamente vai me gerar um marcador com a letra A, por exemplo. E aí, por exemplo, vou colocar aqui qual, deixa eu tirar do negrito, qual a distância que existe entre uma casinha e outra. Por exemplo, ele já automaticamente me gerou um marcador com a letra B. E por aí vai. Daí aqui é para poder fazer numa sequência. Aí, por exemplo, questão... Oi? Se eu quiser trazer essas perguntas para mais perto da margem da primeira coluna, eu tenho que selecionar e ir lá nos espaçamentos, lá nos alinhamentos. Aí, na verdade, o que você pode fazer, aí você tem que mexer, isso daí você mexe daí na régua. Na régua. Daí, por exemplo, régua faz uma confusão na vida da gente. Eu sei, deixa eu só deixar ela em exibição aqui. Isso. Mas vocês vão ver que é bem simples de mexer com ela até, viu? Aí, por exemplo, a segunda pergunta Deixa eu pegar aqui um exemplo. Em quantos jogadores se joga a Betis? Opa. Questão 3. Com quantos tacos se joga a Betis? Isso é só um exemplo, pessoal. Aí, por exemplo, fiz o meu primeiro exercício. Eu vou pressionar a tecla Enter 2 vezes. 1, 2. Por quê? Porque se eu pressionar uma vez, ele vai criar um marcador com a letra D, que seria, digamos assim, para uma próxima questão. Então, para eu poder avançar para o exercício número 2, aí eu tenho que pressionar a tecla Enter mais uma vez. Que daí ele vai criar um marcador com o número 2, e que daí eu posso utilizar daí para poder criar ali o meu segundo exercício. Por exemplo, deixa eu pensar. Tá. Agora que você já sabe como se joga, assista o vídeo abaixo e realize a atividade. 2 pontos. Deixa eu só ver aqui quem entrou. Isso. Então, agora vou pressionar a tecla Enter mais uma vez. Vocês viram aqui que ele criou um marcador com o número 3. Então eu vou pressionar mais uma vez, que daí ele para de criar marcadores. Tá certo? E agora eu vou pegar um vídeo do YouTube. Como eu estou trabalhando nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com a Betis, agora eu vou ensinar vocês também, além de inserir o link do vídeo, eu vou ensinar vocês a criarem um QR Code para vocês inserirem na atividade escrita de vocês. Deixa eu só tomar uma água aqui. Por quê? Porque o QR Code, ele vai permitir com que você possa só basicamente
fotografando aqui o QR Code para ele poder ter acesso ao vídeo da atividade que você quer. Então, por exemplo, agora nós vamos aqui eu vou lá pro YouTube. Vou deixar aqui o Word por enquanto e vou lá pro YouTube. youtube.com. Minimiza, né? Minimiza. Isso, minimiza e vai pro. Aí você vai pro YouTube. Vou pegar aqui o canal, o vídeo que eu tenho lá no meu canal, onde eu pude proporcionar o desafio entre a professora Gisele e a professora Delma. Não, a Delma e a Roseli contra a Gisele e a Ana Cláudia. Então tá aqui. Abri o meu vídeo aqui. Posso até dar um pause nele aqui, porque agora nós não precisamos assisti-lo. E eu vou pegar o link dele. Então, primeira coisa, eu vou clicar uma vez na barra do meu navegador e vou utilizar as teclas de atalho Ctrl e C para eu poder copiar o link. Então, copiei o link aqui. Eu vou abrir uma nova guia agora e nós vamos criar agora nós vamos entrar agora no site que é o meu gerador de QR Code. Então, gerador, ele já até aparece aqui embaixo, ó. Então, peraí, você foi lá na sua barra de endereço. Onde coloca o link. E pressionei as teclas de atalho Ctrl e C para eu poder copiar o meu atalho, né, o meu link. Agora eu venho aqui no gerador de QR Code, né? Mas daí eu coloco esse link que eu vou colocar é o link do jogo? É o link do vídeo que eu vou utilizar. Tá. Aí eu costumo utilizar esse site aqui, ó, o QR Code Fácil, porque além de ser fácil de criar lá por ele também é gratuito, porque tem alguns que eles são pagos. Então, cliquei nele aqui. Só esperar ele abrir, né? Isso. Agora, deixa eu só dar o concordo aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho ele aqui e tal, né? Eu vou vir na opção, eu vou baixar aqui a tela um pouco. Aqui, conteúdo. Eu abaixei aqui, conteúdo. Tá vendo onde está escrito aqui, ó, URL? Onde está escrito URL é onde eu vou inserir o meu link. Então eu vou clicar nessa barra aqui e eu vou pressionar as teclas de atalho Ctrl e V. Então, Ctrl V. Para eu poder colar o meu link. Depois de ter colado o meu link, a única coisa que eu vou fazer agora é vir aqui, ó, gerar QR Code. Cliquei aqui e ele me gerou o meu QR Code. Agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso baixar esse QR Code. Então, eu vou vir clicar aqui, ó, em Download. E aí aqui ele vai me apresentar os formatos da minha imagem do meu QR Code. Então eu vou selecionar aqui, ó, JPG. Onde que tá o seu download, que no meu tá diferente? Tá aqui embaixo de gerar QR Code. Tá. Esse link aqui mesmo, eu vou depois disponibilizar para vocês, igual eu fiz semana passada com os outros links. Então, cliquei aqui. E ele já baixou o meu QR Code aqui. Tá aqui, ó, QR Code fácil, entre parênteses, 1. Por quê? Porque eu já tenho outros baixados. Então agora eu vou vir aqui no meu Word. Eu vou inserir ele direto? Não. O que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colar o meu link. Porque é importante que eu deixe também o link disponível. Porque às vezes o meu aluno ele não vai ter o documento impresso ali.
mas ele vai estar com o... Ele pode ter o arquivo no celular dele. Então o que eu vou fazer? Eu também tenho que inserir o link. Como ele já está copiado lá atrás, eu posso utilizar novamente as teclas de atalho Ctrl V e colar aqui o meu link. Só que ele apareceu aqui com esse nome. Então o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui em botão direito em cima, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, opções de colagem. Tem aqui, ó, manter formatação original, mesclar formatação e manter somente texto. Eu vou clicar aqui em manter somente texto. Opa, pera lá. É melhor selecionar mesmo. Aí eu vou vir aqui, ó, botão direito, opções de colagem, manter somente texto. Agora eu vou Selecionar. Isso, selecionado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla espaço. Porque daí, a partir do momento que eu pressiono a barra de espaço no teclado, ele volta a ser um link. E agora eu vou pressionar a tecla Enter. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que inserir o meu QR Code para aquele meu aluno que vai estar com a atividade impressa na mão. Então eu vou vir aqui, só que antes de eu inserir a minha imagem, eu vou inserir uma caixa de texto. Então eu vou vir aqui, ó, como eu já disse, né? Na guia inserir, vou vir aqui em formas, vou clicar em formas e vou selecionar aqui, ó, formas usadas recentemente, caixa de texto. Cliquei nela aqui. Agora eu vou criar a minha Desenhar. caixa. Oi? Eu vou em desenhar caixa de texto. Não é. Basicamente você vai desenhar, né? Você clica, segura e arrasta. Pronto. Criei a minha caixa de texto. Agora o que eu vou fazer? Agora sim é que eu vou inserir o meu QR Code. Então eu vou vir aqui, ó, inserir. Agora eu venho na opção imagens. E depois na sequência imagens. Espera a caixa de diálogo abrir. Pronto. Agora eu tenho que ir aonde está salva a minha imagem, que no caso ela está salva aqui em downloads, né? Que Ô, foi Fábio, me perdi aqui. Na imagem, aonde que está a tua imagem no teu computador? Aqui, ó, guia inserir, seção ilustrações, primeira opção aqui, ó, imagens, imagens. Depois eu vou vir aqui, ó, QR Code fácil, que é o meu arquivo, né? E vou clicar em inserir. Pronto. Ele inseriu o meu QR Code. Tanto é que do jeito que ele está aqui agora, se eu resolver escanear ele com o meu scanner de QR Code, ele já vai me levar lá para o link lá para o site lá do YouTube, para aquele vídeo específico que eu criei. Mas tem mais uma coisa. Eu não posso deixar essa borda preta e feia no meu arquivo. Então como que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em cima dela, tá certo? Aí aqui eu posso também aumentar um pouquinho, tá? Eu posso aumentar e diminuir o tamanho do meu QR Code. Então eu vou clicar aqui agora na minha borda da caixa de texto. Aí, ó, ele vai me criar uma guia automaticamente, ó, ferramentas de caixa de texto, formatar. E agora eu vou remover o preenchimento e o contorno, para que ele fique sem preenchimento e sem o contorno. Então, aqui, ó, na seção estilos de caixa de texto, eu vou vir aqui, ó, preenchimento da forma, sem preenchimento, que daí ele vai ficar com a cor da página do meu texto.
E também eu vou vir aqui, ó, contorno da forma. Cliquei aqui, sem contorno. E agora está só o QR Code. O Eric, Sim. depois da imagem eu me perdi toda. Eu colei o QR Code. Aí eu tenho que ir lá em imagem para ele ficar bonitinho, certo? Para me inserir. Aonde que está a tua imagem aqui? Onde tá, que eu tinha salvo? Aonde que você clicou em imagem? Não, foi aqui, ó. Guia inserir, imagens, imagens. Aqui, ó. Ah, você volta em imagens. Sim, é porque daí Você ele cria um volta outro lá em botão aqui. design. E aí eu vou onde a minha imagem estiver salva e insiro ela. Você vai lá no morrinho, que tem um solzinho em cima. Isso, exatamente. Na montanha aqui que tem o solzinho em cima. Tá, eu pego aí e clico em imagem. Isso, exatamente. E daí, Eu vou onde o meu QR Code está salvo, né? E insiro ele. sim, colo. Isso. Muito bem. E Tá. aqui, como vocês podem ver, já tem uma atividade já meio que estruturada aqui já. Peraí, Érica, porque ó, a cor do cabelo é loirinha. Aí, você chegou aqui no QR Code, você falou assim, ele tá muito feio, tá muito escuro. Para mim deixar ele mais bonitinho, o que que eu vou ter que fazer? Aí você teria que mexer lá no site dele. Para você poder. Porque aqui, a única coisa que eu tirei foi só o contorno da caixa de texto só. Que daí você foi lá no... Você clicou em cima e foi? Eu cliquei em cima aqui da caixa de texto. Cliquei na borda dela lá. Ele vai me gerar uma guia automática aqui, ó. Ferramentas de caixa de texto. Formatar. Uhum. E aí eu vim aqui, ó. Preenchimento da forma. Sem preenchimento. E contorno da forma. Sem contorno. Para daí ele me deixar só o meu QR Code aqui mesmo. E esse mesmo processo que eu fiz com o QR Code, eu posso fazer também com imagens com outras imagens também. Eu crio aqui, por exemplo, eu vou criar aqui criei uma caixa de texto aqui. Mesma coisa, inserir imagens aqui. E tá salvo aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, quero colocar logo da minha escola, por exemplo, inserir. Pronto. Aqui, daí eu tenho a liberdade também de poder mexer nela aqui. Daí eu posso aumentar o tamanho aqui. Aí da mesma forma. Clico aqui na caixa de texto. Guia formatar. Sem preenchimento. Sem contorno. Pronto. Essa opção que você acabou de falar agora, dá para a gente escrever da frente sem que a linha fique aqui embaixo? Porque quando eu coloco a caixa de texto, eu tenho a opção de escrever lado a lado do símbolo, certo? Mas e se eu fizer dessa forma que você acabou de explicar agora, eu consigo fazer a mesma coisa? Sim, consegue. Por exemplo, eu consigo escrever aqui, Mandaguari, parará, parará. Sim, consegue sim. Que a caixa de texto eu utilizo ela para inserir essas imagens, mas ela também permite que você possa colocar elementos textuais também, sem problema Do lado, nenhum. né? Isso. Do lado, não embaixo, né? Daí você mexe conforme você achar necessário. Vai aqui do lado, Fábio, isso, vai aqui do lado, escreve Mandaguari aí.
Sem a caixa de texto. Aí eu tenho que dar 2 cliques, que daí ele vai me criar a linha. E aí eu também preciso utilizar daí outras opções aqui. Então, isso que me deixa doidinha, porque na caixa de texto, daí você pode até fazer outra caixa de texto do lado e escrever dentro, né? Sim, exatamente. Porque senão a gente ocupa muito espaço na folha e o exercício acaba ficando pequeno. Então, o bom da caixa de texto é que ela, como eu falei, ela me permite otimizar espaço também. Tá, Beleza? beleza, Eric. Aí agora. Tá jóia a tua aula? Oi? Tá jóia a tua aula? Ah, obrigado. Muito bem. Então, agora nós vamos mexer aqui no alinhamento desses exercícios aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que clicar antes da primeira letra dele. Que daí ele vai me gerar, ele vai colocar aqui na régua alguns marcadores aqui, que são os recuos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui no recuo de primeira linha. Então, eu vou clicar nele, segurar e vou arrastar aqui. Aí aqui eu posso utilizar, deixar o mais próximo possível do meu marcador aqui. Agora eu venho nesse outro aqui, ó. Lembrando, tem que ser no triângulozinho, porque se eu clicar no quadrado, eu vou mexer na estrutura toda aqui. Ah, você vai lá na régua da agora. Isso, eu tô aqui na régua, aqui em cima. Então eu vou clicar no triângulozinho e vou arrastar aqui. Que daí ele já me deu um espaço específico aqui. Aí a letra já vai junto. Exato, daí a letra já vai junto. Mesma coisa que eu posso fazer aqui, ó. Aí, se eu quiser mexer tudo numa tacada só, o que eu posso fazer? Aí, nesse quadradinho aqui, ó, eu vou clicar, segurar e arrastar tudo. É que daí ele vai junto mais a segunda linha aqui. Daí a primeira, eu clico aqui no triângulozinho. Opa. Vai ser mais fácil voltar aqui. Para mim arrastar o numeral, eu vou no sombreado. E para mim arrastar a letra, eu vou no triângulo. Isso. Eu vou arrastar aqui, ó. Arrastei aqui o marcador. E agora, no triângulozinho. A letra. O texto. Isso. Que ele já meio que me limitou aqui também. É, isso daí é uma nhaca. Isso aqui é um pouquinho difícil mesmo, mas nada que um pouquinho de prática não resolva. Mesma coisa aqui. E aí, deixa eu só diminuir aqui o zoom. Para a gente poder ver. Isso. E daí vocês vão ver mais ou menos aqui como está a minha página. Aí, na semana passada, vocês se lembram que eu passei para vocês sobre o OBS Studio, certo? Se eu precisar, por exemplo, gravar uma aula com os meus alunos, ou se eu, até mesmo na Meet, eu posso fazer isso. O que eu vou fazer agora com vocês. Deixa eu só ampliar aqui um pouco mais. E agora, o que eu posso fazer? Façamos de conta que eu agora vou dar uma aula de educação física para vocês. Sobre o conteúdo de BETS. Então, eu vou fazer como se eu fosse ministrar uma aula, tá certo? Então, né, sempre começando, né? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Eric, professor de educação física de vocês. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um jogo espetacular, que é o jogo de BETS.
É um jogo que ele é tradicional e ele é utilizado como uma forma de jogo pré-desportivo a esportes de taco, como é o caso do cricket, por exemplo, que utiliza a mesma dinâmica. Então, na sua folhinha aí agora, acompanhe o professor aí como que nós vamos fazer. Então, primeiro vamos preencher aqui com o nome da nossa escola. Vou utilizar o nome da Romagnoli, tá bom? Então, qual que é o nome da nossa escola? Então, Escola Municipal Francisco Romagnoli Júnior. Opa. Francisco Romagnoli Júnior. Qual que é o nome do professor? Professor Eric. De que turma vocês são? Vocês são do segundo ano B. E aqui embaixo você vai colocar o seu nomezinho. Como que é o seu nome? O professor vai colocar o nome dele aqui. Mas aí você coloca no nome do aluno o seu nomezinho. Tá certo? Muito bem. Então, acompanhe com o professor agora a leitura do nosso texto. Então, jogos tradicionais. Bets. Então, cada casinha é separada por uma distância de 20 metros. Uma circunferência de 60 centímetros de diâmetro é desenhada em volta de cada casinha. Cada jogador da dupla que está com o bets fica posicionado em uma casinha com o taco sempre tocando o chão, dentro da circunferência da casinha, e devem rebater a bola, sendo que durante o tempo que a dupla adversária corre atrás da bola, a dupla que rebateu pode ficar trocando de lado no campo, sempre batendo os tacos no meio da quadra e encostando o taco na circunferência da casinha, fazendo assim um ponto para cada vez que encostar os tacos no meio da quadra. O ponto só é válido se os jogadores, após baterem os tacos, alcançarem a circunferência da casinha. Se a dupla que correu atrás da bola derrubar a casinha ou queimar, os que estão com bets, ou seja, acertar a bolinha nos rebatedores antes de voltarem com as suas respectivas casinhas, esta dupla ganha o bets. O jogo se encerra quando a equipe que tem o bets somar 24 pontos. Desenvolvemos esta atividade em um momento onde nossos alunos têm a possibilidade de brincar com seus avós dentro do projeto pedagógico, aprendendo com a melhor idade. Muito bem, agora que nós já lemos o texto, vamos responder as perguntas. Então o professor vai explicar para vocês, lembrando que todas essas perguntas aqui, as respostas delas estão no texto. Então o professor vai explicar para vocês. Então, exercício número 1. Responda as questões abaixo relacionadas ao texto. Então, a primeira pergunta aqui, a letra A. Qual a distância que existe entre uma casinha e outra? Está lá no texto, é só você poder ir lá e pegar a resposta. Em quantos jogadores se joga a bets? Está aqui no texto também. Com quantos tacos se joga a bets? Está aqui no texto também. Respondam aí que daqui a pouco o professor vai corrigir. Aí passa o tempo. Muito bem, pessoal. Agora que vocês responderam, vamos corrigir aqui. Então, a letra A. Qual a distância que existe entre uma casinha e outra? Então, lá no texto, ó, cada casinha é separada por uma distância de 20 metros. Então, pressiona a tecla Enter. Mais uma vez, mais uma vez. 2 vezes. Lembra do Enter 2 vezes? Então, pressionei aqui o Enter. Então, qual que é a distância? Então, cada casinha é separada por uma distância de 20 metros. Muito bem. Quem respondeu 20 metros, está correto. Em quantos jogadores se joga a bets? Não está aqui, ó, cada dupla, uma dupla com a bolinha e uma dupla que rebate? Então, são
4 jogadores ou 2 duplas. Então, enter aqui. Com quantos jogadores? Então, a Bets se joga com 4 jogadores separados em 2 duplas. Então, se você colocou 2 duplas ou 4 jogadores, está correta a sua resposta. Questão C. Com quantos tacos se joga a Bets? Então, se nós temos uma dupla que fica com o taco e uma dupla que lança a bolinha, então são 2 tacos, já que uma dupla é composta por 2. Então, existem 2 tacos no jogo de Bets. Tá certo? Se respondeu os 2 tacos, está correto. E agora, Professor Derek, oi? cada vez que você saiu do teu texto, que é a primeira coluna, para achar a resposta, para você ir lá nas perguntas e responder, tem que dar 2 vezes Enter para ir lá, para lá? Para ir no caso de uma... Para você poder criar uma linha, na verdade, são 3 vezes que você tem que pressionar a tecla Enter. São 3 vezes. Porque daí, na primeira, você vai criar um marcador, digamos assim, subsequente ao da letra B aqui. Que no caso vai criar um marcador C. Você pressiona então mais uma vez. Ele vai criar um marcador de número 2. Então, daí para poder tirar, pressiona uma terceira vez. Aí você consegue responder embaixo. Então são 3 vezes a letra A. Senão ele fica em negrito, né? Isso, exatamente. Então são 3 vezes a tecla Enter. Então, continuando aqui o raciocínio. Tá, desculpa interromper. Não, imagina. Pode perguntar, que aqui eu tô exemplificando aqui para vocês, mas assim, vocês podem parar para perguntar, viu? Aí, ó, vamos então agora para o exercício número 2, que agora é a nossa atividade prática. Então vocês vão assistir o vídeo aqui embaixo, que está aqui. Quem estiver utilizando a folhinha sem ser impressa, pode clicar no link aqui. Agora, se você está com a folha impressa na sua mão, você pode utilizar o scanner do QR Code do seu celular. Você escaneia aqui, assiste o vídeo e aí nós vamos fazer a prática. Ok? Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima. E tchau, pessoal. Qualquer dúvida, podem chamar o professor aqui no WhatsApp. Não, Érico, tchau nada. Como que... Calma, gente, calma. Foi só a aula fictícia que eu acabei. Porque eu sou loira mesmo. Ó, aqui, para mim, então, fazer o aluno ir direto lá no filme para assistir a aula de Bets, ele vai ter que pegar o celular dele e no WhatsApp. É isso? Não, se eles, como eu falei, por exemplo, se o aluno ele estiver com a atividade, só com o arquivo da atividade no celular, ele pode tocar no link que vai estar disponível aqui. Agora, se ele estiver com a atividade impressa, é que aqui comigo eu vou imprimir uma cópia só para poder mostrar para vocês. Só um minutinho. Não precisa, só falar. Aí ele entra no WhatsApp, lá, web. Não necessariamente. Porque como esse scanner de QR Code, esse QR Code ele, vai estar disponível na folha dele, então a única coisa que ele precisa fazer é pegar o aplicativo lá que ele usa para escanear o QR Code, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui no meu. Eu tenho aqui o código QR, que é o nome do meu aplicativo. Tem que ter o aplicativo. Exatamente, tem que ter o aplicativo no celular para poder escanear o QR Code. Aí, se eu escanear ele aqui, ó, ele escaneou aqui, ó, ele já me deu aqui a opção de escanear. Aí eu só venho aqui, ó, Open in Browser, no caso, que daí ele já vai me levar direto
no site e ele vai me levar direto para o link aonde está a minha atividade. Tá, joia. Agora, se ele não tiver o aplicativo, não vai funcionar ele entrar no WhatsApp Web e focar no QR Code. Não vai funcionar. Não, porque o QR Code, como eu falei, ele já vai estar na folha impressa. Mas se caso ele não estiver na folha impressa, você também pode mandar o link para ele. Porque o QR Code ele é só uma forma para você poder acessar o link de algo que esteja impresso, sabe? Numa folha ou algo do tipo. Que eu lembro que principalmente no ano passado... Muito bem. Então, deixa eu ver, tá. Então, pessoal, isso que eu acabei de mostrar para vocês é uma forma, né, que vocês têm, por exemplo, para poder ministrar a aula de vocês lá pelo Google Meet, por exemplo. Porque às vezes vocês têm lá o arquivo da atividade de vocês em mãos. E que às vezes vocês acabam tendo que fazer lá, né, com o celular aqui em cima e tudo mais. Porém, com a possibilidade de utilizar a apresentação de tela do Google Meet, igual eu fiz aqui agora com vocês, eu mostrei para vocês uma forma que tem para que vocês possam explicar a atividade para os alunos de vocês e também que vocês consigam resolver a atividade junto com eles. Aí, por exemplo, vocês têm lá, às vezes vocês têm lá uma imagem das operações, por exemplo. Aí vocês têm lá a operação e tudo mais. Só que daí no próprio arquivo ele não tem uma opção para eu poder resolver essa atividade quando ela já está montadinha lá bonitinha. Então, por exemplo, com a possibilidade da caixa de texto, você pode criar uma caixa de texto e embaixo dela ali você pode inserir o resultado da operação, por exemplo. Quer ver? Deixa eu pegar uma imagem para vocês para eu poder exemplificar isso daí. Imagens das operações. Deixa eu pegar aqui no Google Imagens. Vamos ver. Ah, tá. Por exemplo, aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Eu vou copiar ela mesmo. Tem essa opção. Por exemplo, criei aqui a minha caixa de texto. Vou colar aqui a minha imagem. Beleza. Deixa eu só aumentar um pouquinho ela. Ele me deu aqui então essas operações aqui. Aí eu passei para os meus alunos. Pessoal, resolvam essas operações aqui. É claro, daí depois, né? Aqui eu estou com uma imagem. Então eu não consigo digitar em cima dela. Mas aí qual a possibilidade então que o Word me oferece? Lembra lá da ferramentazinha da caixa de texto? Então eu vou pegar ela aqui, formas, né? Vou inserir ela. Aí eu posso colocar, por exemplo, em cima desse ponto de interrogação. E aqui eu posso digitar o meu resultado. Por exemplo, 45 mais 66. Vai dar 5 e 6, 11, 10, 11. Então, por exemplo, 111. Eu posso aqui diminuir um pouquinho. Posso vir aqui, ó, página inicial. Posso formatar o meu número. Pronto. Essa é uma possibilidade que vocês têm. Vocês às vezes pegam lá, porque eu acredito que vocês devem fazer muito isso. Acredito eu que vocês devem pegar alguns exemplos, alguns exercícios prontos, né? Dentro lá no Google, por exemplo, não é verdade? Mas aí como que eu poderia fazer então para eu poder resolver junto com eles?
tem essa possibilidade dentro do Word. Pessoal, alguma dúvida do que a gente viu aqui hoje? A única dúvida, Érica, deixa o seu telefone, que no apuro a gente te liga. Depois eu vou disponibilizar um arquivinho, eu vou criar aqui um arquivinho em PDF, daí eu vou encaminhar lá para a Selma ou para a Márcia, para que daí elas possam encaminhar para vocês, para encaminhar para as diretoras e elas poderem mandar para vocês, né? Com os links que a gente utilizou aqui hoje, que vai ser mais o do QR Code fácil, e também o meu número de telefone, tá? Para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês mesmo, tá bom? Deixa eu só... Érica, eu gostei muito da tua aula, porque o teu vocabulário é bem acessível, né? Dá para a gente entender, não é muito técnico, dá para a gente entender. E quero parabenizar também a Secretaria de Educação, que antes de exigir alguma coisa do professor, ele tem que capacitá-lo. E é o que vocês estão fazendo. Então, eu deixo aqui o meu parabéns, tanto para você como para a Secretaria de Educação, tá bom? Obrigado, Ana Lúcia. Deixa eu só, que a Selma me pediu para eu ligar para ela na hora que eu estivesse finalizando aqui, tá? Ô, Érica, a aula anterior está disponibilizada onde? Tá no meu canal do YouTube. Ah, beleza. Eu vou reencaminhar o arquivinho que eu mandei lá no... que eu mandei na semana passada, eu vou reencaminhar ele. Oi, Selma. Ô, Odete, como que é o nome dessa Por aula? aqui eu já finalizei já. Pera lá. Odete? Não sabe? Não sei, é nele que falou que no anterior, né, que ele fez, eu não sei O qual. canal do YouTube tá lá, eu procuro. Vou lá no... De agradecer mais uma vez a todas vocês, tá? Pela paciência, por estarem aqui junto comigo aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E na semana que vem nós temos mais, tá? Tipo assim, no meu cronograma tava para eu passar para vocês também o PowerPoint hoje. Mas acho que a gente acabou se estendendo um pouco mais aqui no Word e aí acabou não dando para eu passar o PowerPoint. Então daí na semana que vem tem o PowerPoint, tá? Daí eu vou ensinar vocês aí a elaborarem de fato uma apresentação de slides para que vocês possam trabalhar dentro do Meet, para que vocês possam gravar uma aula também, caso seja necessário. E daí, provavelmente daí não vai dar tempo na próxima semana, mas aí na outra, eu vou ensinar vocês daí a gravarem a aula, a postarem a aula no canal do YouTube. Então vocês vão aprender a criar um canal no YouTube para vocês poderem para que vocês possam disponibilizar as aulas de vocês, o que vocês depois vão me agradecer bastante, porque vai economizar o espaço do celular de vocês, tá bom? E também a parte da edição dos vídeos. Então vocês vão aprender também a editar o vídeo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todas, né? Tem data já, Eric? Tem a data para a semana que vem? Para semana, na sexta-feira também. Toda sexta, né? Todas as sextas, que é o dia da minha hora atividade. No mesmo horário. Às 9h30, no mesmo horário. Aí eu vou encaminhar uns 20 minutinhos antes, né, o link ou para Selma ou para Márcia, para que daí elas possam estar postando depois para vocês, tá bom? Aí lembrando, pessoal, essa aula vai ficar disponibilizada depois no meu canal lá do YouTube, tá bom? Que a Josi já estava fazendo a propaganda para mim aqui, né? Que é o canal Educação Física em Ação, que além de ter disponibilizada esse curso aqui para vocês, já está lá disponível o da semana passada, e também tem os vídeos de outras atividades que eu desenvolvo na escola, tá certo? Tem o vídeo lá com a minha partner, né, a minha parceira, a professora Viviane Knupp, né, de Educação Física lá da Romagnoli. É um canal que ela e eu tomamos conta, né? Não é não, Vivi? É isso aí, Eric. Muito parabéns para a aula. Ô, Eric. Oi.
Então, o teu canal e o Davi chama Educação Física em Ação, certo? Isso, Lá exatamente. no YouTube. E o Exatamente. nome dessa aula que você deu hoje? Eu vou salvar lá, provavelmente, como curso de ferramentas digitais. Eu ainda vou ver lá como que eu salvei na semana passada para eu poder salvar de forma semelhante. Tá certo? Só que daí como parte 2. Tá ok? Eric, Oi. você salvou curso de ferramentas digitais com os professores da Rede Municipal de Educação de Mandaguari, parte 1. Então eu vou salvar com esse mesmo nome, só que como parte 2. Beleza? Aí vai estar. Ferramentas parte 1, Mas aí das assim como eu ferramentas. fiz na semana passada, eu vou disponibilizar eu vou, em forma de arquivo em PDF dos links que eu utilizei tanto na semana passada, vou fazer isso hoje, tá bom, gente? Então, acho que algumas de vocês já precisam sair, né, por conta de estarem na escola. Então, assim, pessoal, muito obrigado, tá? Se vocês tiverem alguma crítica construtiva, alguma coisa do tipo, vocês podem estar passando para mim, tá bom?